área e no campo espiritual, nós estamos falando de alguém que é possível dar valor, grande valor, a algo que Deus não dá tanto valor, e não dá valor a algo que Deus estima em grande valor. Nessa noite nós falaremos sobre o perigo da inversão de valores espirituais. E nós vamos falar sobre esse assunto na vida de um homem do Senhor, um homem de Deus, que, como todos os homens e mulheres de Deus, estão em risco de inverter os valores espirituais. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Jonas, profeta Jonas, no Antigo Testamento, capítulo 3. O profeta Jonas é um desses exemplos. Para ir até Nínive, pregar uma mensagem, o profeta então evita, ele não quer ir para aquela cidade, porque aquela cidade era inimiga do povo de Israel. Não apenas aquela cidade era inimiga do povo de Israel, como aquela cidade era cruel no trato com seus inimigos, era cruel nas suas estratégias de guerra e de morte, de matar e exterminar os seus inimigos. Aqui Jonas, ele está simplesmente agindo como um homem. Ele está seguindo o seu instinto natural de não querer ficar perto e de principalmente não desejar a salvação daqueles que o faz tão mal, que o causa tão mal. Jonas entende que Nínive é uma inimiga do povo de Israel, é muito má e merece a condenação. E por isso, esse é um dos motivos pelo qual o profeta, então, quando recebe a ordem de Deus para ir pregar em Nínive, ao invés de ir pregar em Nínive, em vez disso, ele faz ir para Tarsis, região oposta. E você conhece a história, sabe que Deus então pega Jonas, cheio de ironias. E uma delas é essa: o profeta, que é chamado para proclamar, não deseja proclamar. O profeta, que é chamado para fazer a obra de Deus, anunciar a graça de Deus, proclamar a graça de Deus, não deseja fazer isso. Mas como Deus o coloca de maneira compulsória para fazer isso, ele se sente compelido a fazer isso. E então ele vai até aquela cidade então ouve a mensagem e acontece uma coisa fantástica que muitas vezes acontece quando o povo de Deus proclama a palavra do Senhor. Aquela cidade, ela escuta a palavra e ela se arrepende. A Bíblia diz aqui que não apenas eles se arrependeram, mas eles se arrependeram de uma maneira grandiosa. A expressão aqui que a gente vê no texto, impacta o coração de Deus, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Nota que Deus percebe que essa atitude de conversão, ela foi verdadeira, foi real, e Deus vê isso e Deus diz: agora eu não mais vou destruí-los. Eu não vou destruí-los. E de alguma forma, o texto mostra que Jonas soube disso. Versículo 1 do capítulo 4 diz que quando Jonas soube disso, vai ser a expressão, com isso o quê? Com a conversão, com o arrependimento dos ninivitas, com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E aqui, note a inversão de valores. Aqui note o apreço que Jonas dá a algo e a falta de alegria, a falta de apreço que ele tem por outra coisa. Note que o arrependimento dos ninivitas agradou o Senhor. Mas o arrependimento dos ninivitas não agradou a quem? A Jonas. Talvez para nós hoje seja bem interessante pensar sobre isso. Alguém se converte, isso é motivo de tristeza ou de alegria? De alegria. Mas muitas vezes, quando nós não estamos ligados ou quando nós estamos fora do contexto da vontade de Deus, nós tendemos a fazer a mesma coisa que Jonas fez. Não nos alegrarmos com aquilo que Deus se alegra. Não dar valor àquilo que Deus valoriza. Valorizar aquilo que Deus valoriza. Não é quesito apenas para aqueles que não são crentes no Senhor Jesus. Até mesmo um crente verdadeiro pode correr o risco de, na sua vida, desvalorizar ou não dar o valor apropriado àquilo que Deus valoriza.
Note aqui nesse aspecto que Deus tem grande valor com a conversão dos ninivitas. Deus ama os perdidos. Deus deseja alcançar as nações. Deus salvou os ninivitas. Há prazer e alegria em Deus porque os ninivitas se converteram. Mas não há alegria em Jonas por causa disso. Mas Jonas não é um descrente. Jonas é um profeta verdadeiro. Quando nós lemos lá em 2 Reis capítulo 14, nós temos lá como profeta Jonas, nós podemos muito bem viver dentro do contexto da comunidade do povo de Deus. Nós podemos muito bem temer o Senhor, saber que Deus é poderoso, que Ele é tremendo, conhecer todos os feitos do Senhor. Saber o que a graça de Deus opera, mas simplesmente não ser instrumento dessa graça. Simplesmente não permitir que a graça de Deus passe pela sua vida, meu irmão. Simplesmente viver ano após ano conhecendo a graça, mas não partilhando a graça. Nota que Jonas conhecia muito a Deus, era muito abençoado por Deus, a nação era protegida por Deus, ele tinha a graça de Deus, mas ele queria para ele. Ele não queria que os ímpios se convertessem. Ele não queria que os ninivitas se convertessem. Ele queria para ele. E quando ele sabe então que Deus quer que ele pregue para Nínive, e ele sabe que Deus pode se compadecer e salvar aquela nação, ele foge. E quando você começa a ler no livro, porque ele não quer dispensar a graça. Deus quer, mas ele não. Deus ama os perdidos. Deus ama os ninivitas. Deus vai salvar os ninivitas, mas Jonas não ama não. Jonas fica irado em lembrar, em pensar que aquele povo se arrependeu dos seus pecados. Jonas fica irado por saber que Deus... Nós, assim como o profeta Jonas, tememos a Deus, conhecemos o Senhor, andamos no meio da comunidade, conhecemos muito bem a graça de Deus, mas essa graça de Deus não é compartilhada. Quantas e quantas vezes, quantas e quantas vidas não vivem dentro da comunidade voltadas para si? Quantas e quantas vidas não vivem na perspectiva do receber e não do dar? Quantas e quantas vidas não são voltadas para si e mesmo não desejando o mal dos outros, mas são focados em si? Amados irmãos, o profeta Jonas nos ensina que nós não podemos temer a Deus, conhecer o Senhor, saber que Ele é gracioso, saber que Ele é bondoso, que Ele ajuda, que Ele investe em vidas, e você passar a sua vida sem investir em vidas, meus irmãos. Nós não podemos viver na perspectiva, vemos o amor de Deus pelos perdidos, perdidos que nós precisamos amar, perdidos que nós precisamos alcançar, perdidos que nós precisamos ir. E como é que se vai? Como é que se alcança? Não é também com mentalidade. Você pode conhecer muito a Deus. Você pode conhecer muito a graça de Deus, você pode ser profundamente cheio das bênçãos, da graça de Deus, e passar uma semana sendo enviado por Deus a esse mundo sem falar dele. E a gente ainda acha muitas vezes que é só Jonas que fugiu, né? A gente não precisa morar em Cajazeiras para fugir da pregação em Sousa. Basta a gente viver a semana sem falar do Evangelho. E nota que para nós é tão claro a missão quanto para Jonas. Deus disse para Jonas, vai a Nínive e prega contra ela. Jesus disse para você, ide fazer discípulos. É a ordem. Sacralizamos o domingo, colocamos a vida dentro de uma religiosidade morta. Nós simplesmente vivemos a nossa vida, seguimos os nossos afazeres, as nossas tarefas, não cuidamos nem de ninguém, nem de dentro nem de fora. E fazemos como Jonas, estamos servindo a Deus. Só que Deus disse para Jonas, Jonas, essa atitude sua, ela é correta? Você está realmente valorizando aquilo que realmente tem valor? Essa sua ira é justa? E nota
que Deus ele vai fazer essa pergunta 2 vezes para Jonas. A primeira vez Jonas não responde. Versículo 4 ele diz, interessante a paciência de Deus aqui com o profeta, Deus muito gracioso. Deus faz nascer uma planta, aquela planta nasce, faz sombra, o que é que Jonas faz? O que é que Jonas faz quando ele vê a planta? Olhe por favor comigo, versículo 6. Versículo 6 diz, então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Pensa num rapaz que ficou feliz por causa da planta. Eita, que Deus fez nascer uma planta. O profeta de Deus, ele se alegra com uma planta e ele não se alegra com milhares de vidas se convertendo. Planta tem seu valor, mas tem algo muito maior aqui na história. E é justamente isso que Deus quer mostrar para Jonas e para nós. Que a nossa vida deve ter prioridades corretas. Que nós precisamos ter cuidado para a gente não se perder na caminhada, porque é o propósito do diabo, de nos fazer valorizar aquilo que não tem tanto valor, de nos fazer dedicar tempo àquilo que talvez não tenha tanto tempo, e de nos fazer sacrificar por aquilo que não merece tanto sacrifício, ou que não mereceria, porque nós temos um padrão diferente, um padrão mais elevado, Deus no centro. O texto diz que Deus então manda um verme e tira a planta. E o sol nasce e Jonas volta ao mesmo estado de antes. Ele fica angustiado, ele diz, melhor me é morrer do que viver. Porque a alegria de Jonas não estava na alegria do Senhor. Estava nas coisas desta vida. Estava nos valores errados. E então Deus pergunta a Jonas, Jonas, é razoável essa tua ira? E agora ele responde. E se você pensa que você vai encontrar Jonas quebrantado, a resposta é não, você não vai encontrar Jonas quebrantado. Ele diz, é sim, é razoável a minha ira até a morte, eu estou certo. Eu tenho motivo suficiente para estar irado, o Senhor mandou essa planta, ela fez uma sombra tão boa para mim, e agora o Senhor tirou. E ainda por cima o Senhor nem destruiu Nínive ainda. E aí Deus faz aquela pergunta que não precisa de resposta. Para mostrar a Jonas, lá no fundo do seu coração, o grande problema do profeta. E Deus olha para Jonas e Deus diz, Jonas, você não fez nada por essa planta. Ela não lhe custou nenhum trabalho. Você não fez ela nascer, você não fez ela crescer. Ela nasceu hoje, ontem quer dizer, hoje ela já morreu. Você não teve nenhum trabalho com ela e você tem grande compaixão, né, Jonas? Por a planta. Mas os ninivitas, que eu criei, que são minha criação, que são pecadores, não sabem de nada no sentido de serem ignorantes, estarem cegos espiritualmente mortos. Aí você, Jonas, tem compaixão de uma planta e eu não vou ter compaixão desses pecadores? Por incrível que pareça, o texto, o livro, vai orar, porque para Jonas, uma planta valia mais do que 120 mil vidas. E ele não vivia assim falando que não valorizava as 120 mil vidas. Mas as atitudes e o coração dele demonstrava isso. Meus amados irmãos, nós vivemos num mundo, esse texto a refletir sobre a nossa vida, sobre os valores que nós temos dado às coisas. Amado irmão, eu tenho dito isso, né? Nós passaremos rápido deste mundo. Invista na eternidade. Invista em vidas.
Marque a sua vida marcando a vida de outras pessoas. Não se isole. Viva a igreja. Viva para a glória do Senhor Jesus. Muito cuidado para não valorizar uma planta. E lembre-se, a planta não é uma planta. A planta é qualquer outra coisa que lhe leva a dedicar tanto tempo, tanto recurso, tanta atenção, tanto, e não lhe faz investir a sua vida naquilo que Deus está investindo. Lembre-se, irmãos, esse mundo tem os seus dias contados. Deus hoje está investindo em quê? Em vidas. Ele está formando uma comunidade para si e ele voltará para buscar essa comunidade. Quando ele voltar, cada um de nós dará contas. Contas de quê? Contas do que nós fizemos para abençoar o projeto, o plano, a comunidade que ele está formando. A vida é muito complexa, mas quando a gente lê a Bíblia, ela parece simples. Nós temos uma missão, nós temos um Senhor. Nós precisamos amar o Senhor e nos engajar na missão do Senhor. Não desvalorize o que Deus valoriza. Use todas as coisas para dar valor, para dar consistência, para dar progresso àquilo que Deus ama, àquilo que Deus está fazendo. E Deus encherá o nosso coração de alegria por fazer parte do plano eterno de Deus, e inclusive o plano que tem, que já teve e que sempre terá um valor eterno. Certo autor disse que aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Não inverta os valores. Dê valor àquilo que Deus dá valor. Porque vai ter valor hoje. Vai ter valor